Olá vocês, como vocês estão? Eu não sei porque eu tô falando assim. Parece a abertura que eu fazia do, do podcast de literatura que eu fazia. Ai, 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 ai. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de segunda-feira. Não estranhe, esse podcast está postando episódio na segunda-feira. Como vocês já leram no título desse podcast, esse podcast vai ter algumas alterações, algumas mudanças no formato do podcast. Primeiro, para quem antes de eu começar a falar sobre meu Deus, esse vizinho, ligação, meu Deus, a música uma mais triste que a outra. Enfim, ainda bem que baixou o som. Oxe, parou. Eu perdi o raciocínio aqui que estou falando. Sim, sobre mudança. Primeira mudança, não tem. Esse podcast não vai ter mais abertura, aquela trilhazinha que tocava na abertura. Quem acompanha esse podcast desde o primeiro episódio viu que eu fiquei testando várias coisas, mas sempre eu não gostava do resultado final. E já teve duas aberturas diferentes e eu mesmo assim não gostei do resultado final. Alguns episódios eu tentei colocar umas trilhas no fundo da minha voz enquanto eu tava falando. E também eu não gostei do resultado. Ou seja, esse podcast ele não vai ter mais nenhuma trilha sonora. Não vai ter nenhum efeito sonoro. Não vai ter nenhuma abertura. Eu simplesmente vou ligar o meu microfone e começar a falar. E outra coisa que vai mudar nesse podcast é que não necessariamente eu vou ler notícias. Eu vou ler notícias como como é que eu digo? Como sempre eu faço. Mas eu vou falar mais coisas aleatórias, conversar coisas aleatórias, do que ler notícia e comentar. Porque de um tempo para cá eu tô com muita crise de ansiedade e a crise de ansiedade está afetando a minha criatividade de comentar ou pensar algo engraçado. Desculpa. Ou comentar algo engraçado sobre alguma notícia. Então, como eu vi que tava ridículo os últimos episódios, eu forçando piada, sabe? E eu vi que tá sem graça. Então, vamos mudar aqui o formato aqui. Eu não vou em nenhum momento tentar... Opa, derrubei o microfone. E eu não vou cortar na edição. Vai ficar aqui. Oi. Testando. Oi. Eu tava onde? Eu tava falando o que antes de derrubar esse microfone? Meu Deus.
Eu derrubei o microfone e perdi o raciocínio que eu tava falando. Sim, o que eu ia falando, eu não vou forçar nenhuma piada mais. Eu não vou forçar a ser engraçado. Se eu tiver com crise de ansiedade e com o meu humor baixo, eu vou ficar sério. Eu não vou tentar ser engraçado. Se eu fizer alguma piada, vai ser vai ser espontaneamente. Se no momento da gravação do podcast eu não senti que eu tô com um bom humor para fazer piada ou comentário que seja um mínimo engraçado, eu não vou fazer. E eu percebi que não estava engraçado os últimos episódios por causa da minha crise de ansiedade. Tem outro podcast que eu gravo com meus amigos, meus brothers, Antônio Joyce, que a gente chama de Jobinha, e meu amigo Jadiel. Tem outro podcast que a gente grava junto, que é Os Três Não Dá Um. Se você ouvir nesses últimos episódios, é engraçado, mas por causa dos meus amigos e não por causa de mim. Ou seja, se for ouvir os três não dá um, você vai ver que eu tenho, sou eu que tenho que sou o menos engraçado. E minha esposa tá falando com um gato. Ela tá lá na cozinha, lavando louça e conversando com um gato. Então eu não sei se o microfone captou a voz dela. Sim, e outra coisa que vai mudar nesse podcast é que eu não vou cortar nada que for gravado. Exemplo, eu derrubei o microfone aqui, eu não vou cortar a parte que eu derrubei o microfone. Eu não vou colocar nenhuma trilha sonora, não vou botar nenhuma abertura, não vou botar nenhum efeito que gere graça. Eu só vou ligar o microfone e começar a falar coisa aleatória que nem eu tô falando agora. E se o meu humor deixar, eu leio alguma notícia aqui e comento. A única coisa de edição que eu vou fazer é equalizar esse áudio aqui no meu aplicativo aqui no notebook para ficar um pouco mais agradável de ouvir eu falando, né? E eu sim, aí eu coloquei também, fiz outra arte para o podcast. Quando você abre o podcast no Spotify, aí tem lá a foto do ícone do podcast, aquela fotozinha quadradazinha. Eu mudei a artezinha que eu fiz no Canva, muito simples, não tenho o que fazer não. Aí na arte, eu fiz uma arte lá meio besta, mas eu mudei, não é mais aquela. Aí tem duas artes, tem a arte do ícone do podcast e tem a arte de cada episódio. Sim, eu nem falei que eu esqueci. Meu Deus. Eu pensei em algo. Esse algo que eu pensei, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de dizer. Só que no momento que eu lembrei que eu esqueci de dizer algo, eu já esqueci
o que eu tinha esquecido para dizer. Então ficou na mesa. Né? Eu não sei o que eu ia dizer. Sim, esse podcast agora vai ser segundas e quartas-feira. Pode entrar. Ó, a porta abrindo. Michele entrando. Diga oi aqui. Aqui. Oi. Aqui. Oi? Só isso. Não vai dizer mais nada. Ai, ai. Sim, é episódio 25 do Profundidade de um Pires. Isso era para me dizer na abertura do podcast. E eu tô falando o nome do podcast aos 11 minutos do podcast. Ai, ai, ai. Vai lavar esse lençol que você tá pegando aí? Hein? Ah, vai ficar, viu? Gravado no podcast aqui, eu falando com tu. Encosta aí a porta. Direita, devagar. Isso. Cadê? Pronto. Outra coisa. Essas conversas aleatórias da minha esposa invadindo o estúdio, meu estúdio, que é o nosso quarto, geralmente eu cortava fora. E agora eu vou deixar. Ou seja, eu não vou cortar nada. Se eu falar aqui por 1 hora, o que captar o que eu falar vai ao ar. Outra coisa que vai mudar nesse podcast é isso. Qualquer coisa aleatória que acontecer, não vou cortar. Porque para quem ouvia os podcasts até o episódio anterior, eu tinha um formatozinho. Eu lia 3 a 4 notícias aqui aleatória do feed do meu navegador e comentava, falava alguma bobeira, fingindo ser engraçado, que era isso que eu fazia. Eu não fazia graça, eu fingia que era engraçado para mim. Não que eu não faça isso, pior que eu faço isso normalmente assistindo jornal na TV. Eu fico fazendo zoeira com as notícias. E esse formato novo, eu vou ficar falando coisa aleatória. Pronto, já é 13 minutos e 42 segundos, 43, 44 segundos. E eu ainda não li nenhuma notícia. Mas eu vou ler. Eu só quero conversar com você. Você preste atenção. Agora é bom você ouvir esse podcast colocando fone de ouvido. Melhor forma de você ouvir um podcast colocando fone de ouvido. Entendeu? Sim, eu lembrei de uma coisa. Quem aí assistiu o filme, o reboot do Esquadrão Suicida? Foi massa demais. Eu gostei demais. Filme massa. Esse reboot, ele diz que não é reboot, diz que é continuação, entre aspas, continuação. Mas é um reboot, um reboot e foi melhor que o primeiro Esquadrão Suicida. Esse, de fato, foi suicida de verdade, esse esquadrão.
Porque o elenco Esquadrão Suicida era, sei lá, uns 10 caras ou mais. E o diretor teve pena de matar os personagens, não. Morreu praticamente tudo, só sobrou 4. Era entre 10 a 15. Eu também não parei para contar quantos personagens eram, mas era no mínimo 10. Foi morrendo tudo, sobrou 4 no final do filme. Eu achei massa. Até ó, quem não assistiu ainda, sinto muito se eu estou dizendo algum spoiler. Mas ficou massa uma cena do John Cena contra aquele ator que fez Altered Carbon, uma série da Netflix. Ele também fez uma série da Amazon. Cadê? Ele fez Hannah. Ele fez o personagem que fazia o pai de Hannah. Então tem uma luta desse ator que fez Altered Carbon. E a primeira temporada, né? Da série, teve a luta dele contra John Cena, o personagem de John Cena. Deixa eu lembrar. Acho que é o Pacificador. Eu acho que é o Pacificador. Foi massa, foi massa. E o que eu achei massa é que o diretor não teve pena de matar o elenco quase todo. Ou seja, se tiver continuação, se tiver continuação, 80% do elenco já morreu nesse primeiro filme. Sobrou só 4. Então foi massa mais o Esquadrão Suicida. Então quem gosta de filme da DC, esse foi bom. Esse realmente foi bom. Eu gosto de série ou filme que diretor, roteirista não tem pena de, de matar o personagem. Em falar em filme, tem uma notícia aqui, ó. Falar em filme da DC, vamos ler uma notícia aqui sobre Marvel. Eu não roteirizei nada disso. Eu abro o meu navegador e fico zapeando as notícias. E quando eu vejo uma notícia interessante, eu leio e comento. Só que hoje, a partir desse episódio, eu não vou forçar nenhum comentário engraçado. Se for engraçado, vai ser natural. Se eu tiver com mau humor, com humor ruim, com ansiedade em crise, eu não vou forçar nenhum riso. Entendeu? A mudança desse podcast é isso. Se tiver um dia chato, eu vou ser chato. Mas eu vou gravar todas segundas e quartas. Esse podcast vai ser 2 episódios por semana. Segunda e quarta-feira. Entendeu? Sim, antes de eu ler aqui a matéria, quem está ouvindo o podcast até agora, eu convido você a seguir esse podcast no Spotify ou no Google Podcast, para quem tem Android e não usa o Spotify, ou para quem tem iPhone e não tem Spotify, pode ser no podcast da Apple Podcast. Tem outros
outros agregadores que eu não lembro direito. Tá, enfim, siga esse podcast no agregador que você achar. De certeza que eu sei que tem. É Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E outra coisa, eu sou escritor, tenho um livro chamado Meu Despertador Não Tira a Minha Dor, que é um romance com drama e bastante humor. Então vai estar o livro na descrição. Quem quiser comprar, é só clicar o link e comprar seu livro, versão físico ou e-book. Então vamos ler aqui a matéria. É sobre Marvel. A manchete diz assim: Sindicato dos atores defende Scarlett Johansson. Johnson? Não é Johansson, não? Scarlett Johansson? Eu vou só ler aqui. Mas a minha vida inteira eu achei que o nome dela era Scarlett Johansson. Se é assim que pronuncia, né? Enfim, Disney deveria se envergonhar. Isso aqui é a manchete. E dessa em relação ao filme. Eu já esqueci. Sim, Viúva Negra. Que eu assisti. É, até bom. É bom. Não é aquele filme. Nossa, que filme. Mas o filme é bom. Não chegou a ser que nem o Esquadrão Suicida. Mas dá pra assistir. Legal, legalzinho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a matéria. A Disney voltou a sofrer críticas pela forma como lidou com Scarlett Johansson. Porque no texto da matéria tem Johansson e na manchete tem Johnson. Deve ser erro de escrita. Esse erro de escrita. Aí eu perdi o foco da leitura aqui. Vou começar de novo. A Disney voltou a sofrer críticas pela forma como lidou com Scarlett Johansson em Viúva Negra. A atriz abriu um processo por quebra de contrato contra o estúdio pelo lançamento simultâneo do filme nos cinemas e em streaming. A situação, que poderia ter sido contornada com um acordo amigável, tem rendido comunicados irritados da Disney, que chegou a acusar a atriz de ser insensível e desprezar as vítimas de Covid-19 com sua iniciativa. A situação chegou a ponto de organizações que atuam na defesa dos direitos das mulheres na indústria do entretenimento denunciarem a comunicação do estúdio como um ataque de gênero machista que não tem lugar em uma disputa de negócio. Como assim o estúdio com um ataque de gênero? Eu parei aqui porque escutei um barulho aqui fora, parece o vizinho gritando aí. Se pegar aqui a captação, o pessoal gritando aí fora, vai ficar. Só passando carro aqui. Eu tenho dislexia. Ainda fico perdendo foco com esse barulho. Esses carros aqui. Na sexta, 6/8, o advogado de longa data da Walt Disney Pictures, Daniel Petrocelli, eu acho que assim, deu outra declaração polêmica ao afirmar que a ação da atriz não passa de uma jogada de marketing altamente orquestrada. Jogada de marketing de quê?
Marketing de quê? Ela vai lançar um filme conta própria e já tá fazendo. Ah, meu Deus. Esses advogados. Cadê? É óbvio que se trata. Abre aspas novamente aqui. É óbvio que se trata de uma jogada de marketing altamente orquestrada para alcançar um resultado que não seria obtido no processo judicial, disse o advogado para a revista. Sei lá como é que pronuncia isso. Então, quem quiser saber o nome da revista, lê a matéria do link que eu vou deixar na descrição. Aí continua, abre aspas, aí. Tratamos a receita do Disney Premier Access do lançamento em streaming, com bilheteria para fins dos requisitos de bônus no contrato. Isso só melhorou as finanças da senhora Johansson, acrescentou. Eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o que é isso. É porque eu tô entendendo. É porque o lançamento nos cinemas foi simultâneo ao streaming e como a bilheteria dos cinemas seria bônus para Johansson no contrato, ou seja, ele ia ganhar mais. Já tem o cachê dela normal do contrato, ainda tinha o bônus de acordo com a bilheteria. Aí como agora deu um branco, mas não é que deu um branco, é que o vizinho começou a tocar forró de novo aqui, eu perdi o raciocínio aqui. Que droga. Ai, meu Deus, a música que esse cara escuta. Meu Deus. Perdi o raciocínio aqui. Sim, como o filme estreou nos cinemas simultaneamente com o streaming, quem assina o streaming da Disney não assistiu nos cinemas. Então, teve um enfraquecimento na bilheteria, ou seja, o bônus que ela ia receber foi menor do que ela achava que ia receber. Mas todo mundo tá fazendo isso. A HBO fez isso. Quando lançou Mulher Maravilha simultaneamente nos cinemas e no seu streaming HBO Max, que até então na época era só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi lançado que acho que faz um mês só, alguma coisa. Todo mundo tá fazendo isso. Todas as empresas que têm canais que lançam filme e agora que tem seu próprio streaming estão lançando simultaneamente cinema e streaming. A tendência é essa. Quem gosta de... Eu agora dei um grito agora. Quem gosta de assistir no cinema, vai assistir. Quem prefere assistir no stream, vai assistir no stream. A tendência é cada vez mais pessoas assistir no stream. E outra coisa, a gente tá no meio da pandemia.
Muita gente não ia se fosse o lançamento fosse só nos cinemas e no stream fosse uma semana depois. Ia ter mais gente assistindo no stream do que nos cinemas. Do mesmo jeito, por causa da pandemia. Tem gente que não tá saindo em pandemia. Enfim, aí tem aqui. Blá, 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 cadê? Cadê? Onde eu terminei de ler aqui? Pronto. A declaração gerou outra reação. Desta vez do SAG-AFTRA. Eu acho que é assim. É uma sigla. O Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Pô, diga. Tem sindicato dos atores? Aí, abre aspas. A Disney deveria se envergonhar de si mesma por recorrer a táticas batidas de sexismo e intimidação. Fecha aspas. Disse a presidente do sindicato, Gabrielle Carteris. Em um comunicado oficial, os atores devem ser remunerados por seu trabalho de acordo com seus contratos. Concordo. Mas eu não acho que quebrou nenhum contrato, não. Porque teve lançamento nos cinemas. Então, se a bilheteria não for esperado que ela esperava que fosse para receber um bônus mais cheio, aí é outra coisa. Eu não vejo. E a tendência é essa. Todos os streamings que têm seus canais próprios, eles vão lançar simultaneamente. O cinema americano vai ter que se acostumar, porque depois que a Netflix entrou nesse ramo, colocando estreando filmes só em streaming, o resto do cinema, o resto dos canais teve que correr atrás. Teve que cada um fazer o seu próprio streaming para correr atrás. Ou se ele ficasse, a Disney, a HBO e outras empresas ficassem só com o cinema, ia ficar para trás. Tanto que nos últimos anos quem tem ganhado mais Oscar em filme assim é a própria Netflix. Então eles sacaram que o negócio agora é a guerra dos streams. É lançar filme no streaming, não cinema. É que nem toda evolução tem os que querem ficar na antiguidade reclamando. Quando surgiu o Uber, que é um avanço da tecnologia nesse setor, os taxistas reclamaram. Quando houve a evolução dos computadores, as pessoas começaram a digitar seus trabalhos em computadores e não precisaram escrever mais naquelas máquinas de eu tenho problema de dicção.
Porque, como é que eu digo? Eu tenho dislexia. Datilografia. Ah, então toda evolução, quem não quer caminhar para frente vai reclamar, né? A TV aberta, os canais fechados, a TV que a gente conhece, relutou muito com a ascensão da internet. Então tudo é internet. Você hoje não contrata canais por TV a cabo. Você contrata canais com, com IPTV, com box. Cada empresa fazendo teu box. Aqui no Brasil tem a Claro que trabalha nesse ramo, investindo em box TV da Claro. Porque tá perdendo cliente em TV a cabo. Tem aquele Direct Go, que é canais, só que em vez de você tem um receptor, uma antena ou um cabo, um TV a cabo, é apenas um app que você paga lá, como se fosse um streaming, só que em vez de ser streaming de filme, streaming de canais ao vivo. E a própria Disney vai lançar aqui no Brasil eu não sei se é Play Plus ou é Play. E Play, Play Plus. Eu tô doido. Eu não sei se é Star Play ou se é Star Plus. Mas é para ter os conteúdos da antigos canais Fox, que agora canais Star Channel. Star Channel. Os conteúdos que aí tem os Simpsons, esses desenhos mais adultos que era da Fox. E vai ter ESPN com jogos ao vivo. Assim como a HBO, o HBO Max vai ter futebol futebol ao vivo também no streaming. Porque o conglomerado da HBO Max é a Warner Media, que quem comprou foi a Discovery. Ou seja, os canais tudo da HBO, conteúdo da Warner, esses canais TNT, Space, é tudo um dono só que é a Discovery. E aqui no Brasil, quem tem os direitos da Champions League é a antiga Sport Interativo, que é a TNT Sports. TNT Sport Brasil, que é transmitido dentro da TNT. Meio confuso. Mas aí, por ser um conglomerado de uma empresa só, esse conteúdo que já passava na TNT vai passar no stream do HBO. Então vai ser assim. Vai tudo para stream. Quem quiser reclamar que o cinema vai acabar, assim, o cinema não vai acabar. Só vai ir pro cinema lá, o local físico, quem gosta. Eu prefiro assistir em casa. Eu saí de casa para sentar num banco, no meio de um monte de gente que eu nunca vi, comendo pipoca e refrigerante caro, mais caro que o normal, para assistir um filme num telão grande
com o povo conversando. Eu, mas assisti em casa. Assim como eu assisti o Esquadrão Suicida. Minha irmã foi. Minha irmã que gosta. Pronto, minha irmã gosta de assistir no cinema. Ela foi assistir o Esquadrão Suicida. Cinema. Eu já não gosto. Gosto de assistir em casa. Primeiro que eu não gosto de conversar enquanto assisto. Eu fico calado, olhando fixamente pro conteúdo do filme. Não gosto de conversar enquanto assisto. E se eu assistir um filme sozinho, melhor ainda. Enfim. E sim, outra coisa que vai ter mudança desse podcast é que também o tamanho da gravação aqui vai ser maior. Porque o formato, eu fazia um formato bem curto mesmo. De 20 minutos a 30 no máximo. Mesmo que eu gravasse mais, passando mais, eu na edição cortava e deixava meia hora. Tá entendendo? Agora vai ser tempo livre. Se eu falar por 1 hora, vai ser um episódio de 1 hora. Não vou cortar nada. Mesmo que... passou uma moto agora. Se pegou, se captou, vai ficar. Não vou tirar, não. Às vezes nem pega. Eu falo, toda a vida eu falo, mas às vezes nem pega o som da moto. E às vezes pega e eu consigo tirar. Sim, eu me distraí aqui, eu não li o resto. Sim, abre aspas. Os atores devem ser remunerados por seu trabalho de acordo com seus contratos. Concordo. Mas eu não acho que foi quebrado o contrato. Porque teve lançamento no cinema. Cadê? Scarlett Johansson está dando destaque às mudanças impróprias na remuneração que as empresas estão tentando emplacar à medida que os modelos de distribuição mudam. Eles estão acostumados a ganhar dinheiro astronômico. Quando diminui um pouquinho, reclama de barriga cheia. Continua. Ninguém em qualquer área de trabalho deve ser vítima. Meu Deus, vítima. Eu queria ser vítima de redução de salário de um ator americano de Hollywood, da Marvel, da Disney. Eu também queria redução. Porque qualquer coisa que fosse reduzido é maior do que o que eu ganho hoje. Ninguém em qualquer área de trabalho deve ser vítima de reduções inesperadas na compensação acertada. É irracional, injusto. A Disney, eu até posso concordar que pode ser injusto, mas irracional não. Porque os tempos atuais é streaming, é a guerra dos streaming. Não é local físico para assistir, não. Minha opinião. Cadê? Sim, a Disney e outras empresas de conteúdo estão indo muito bem e certamente podem cumprir suas obrigações de compensar os artistas cuja arte e talento são responsáveis por seus lucros. Meu Deus, aquele discurso de quem produz. Eu já perdi o raciocínio aqui, que eu tô escutando a bateria chata da música aqui do vizinho.
É aquelas baterias de forró que parece uma banda de lata que faz tuc, 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 tuc. Isso é bateria, não. Isso é uma banda de lata. Sabe aquelas latas de tinta? Acho que os caras pegam uma lata dessa de tinta e colocam no canto da caixa da bateria. Aí, em vez da bateria fazer o barulho de uma caixa normal, que é pá, pá, faz tuc, 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 tuc. Aí pior é quando o baterista dá a virada. Que é. Todos os tons têm o mesmo som da caixa, que é lata. Então fica aquela virada. Tuc, 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 tuc. Ou seja, várias latas de tinta no lugar do som e da caixa da bateria. Ou seja, perdi o foco por causa de uma música ruim. Ai, meu Deus. Por quê? Eu queria morar numa ilha para não escutar essas músicas. Falar em ilha, tem um episódio do podcast que eu gravo com meus brothers. É o podcast Os Três Não Dá Um. Então eu acho que tem um episódio que a gente fala de lugares remotos. Então, acho que aí o que eu me lembro, a gente falou de pessoas que moram em casa isolada, assim, numa ilha. Uma ilha que só tem uma casa. Eu queria morar assim. Eu só precisava de uma torre gigantesca lá. Aqueles equipamentos de internet de Elon Musk para pegar internet do satélite. Se tivesse uma internet por satélite, eu por mim ia morar numa ilha. É que eu ia conseguir postar os podcasts da onde eu estivesse, né? Cadê? Uma matéria grande, não acaba não essa matéria. Cadê? Ah, tá aqui. Ah, só falta um parágrafo. Diz assim: eu falei muito, eu tô com sede e eu não vou me levantar para pegar água. Porque se eu me levantar, vai ficar um período em silêncio e eu não vou cortar, eu vou deixar tudo. A única coisa que eu vou editar nos episódios agora é só a equalização do áudio. Dá uma tratadazinha no áudio. Tá entendendo? Aí, posso, não vou, como eu falei, eu não vou botar nenhuma trilha sonora, nenhum efeito sonoro, nenhuma abertura. Só vou falar e falar. Se você não gostou desse novo formato, sinto muito. Eu agora só vou gravar assim. E em falar nisso, eu fiz eu fiz alguns testes gravando dessa forma. Eu acho que umas 2 semanas atrás eu inventei de gravar um spin-off para postar no feed desse podcast. Eu acabei gravando 3 episódios nesse formato e eu gostei. Só que eu não dei continuidade. Aí eu apaguei os 3 episódios que eu tinha dado como o nome era Dislexia Avulsa. Por que eu apaguei? Porque aquele formato que é isso que eu estou fazendo agora, eu tirei do outro podcast para esse.
Então não fazia sentido eu manter o spin-off Dislexia Avulsa. Eu apenas vou fazer o que eu estava fazendo no spin-off nesse podcast Profundidade de um Pires. Então o spin-off Dislexia Avulsa não existe mais e a forma que eu estava gravando esse spin-off vai ser a forma do Profundidade de um Pires. Tá entendendo? E é bom que eu me estresso menos, porque eu não vou rever nada que eu falei, que eu gravei aqui. Pronto, se der um problema de áudio, quando eu ouvi, ou seja, porque quando eu editava, eu ouvi um episódio inteiro que eu ia cortando o episódio para deixar no formatozinho bem redondinho, entre 20 a 30 minutos. Agora vai tudo. Que eu gravar. Se eu gravar 2 horas, vai 2 horas. Tô nem aí. Eu falando assim, aleatório. Sim, eu acho que eu não li ainda o último parágrafo da matéria. E o legal é que no formato antigo eu lia, sei lá, 4 matérias diferentes. Agora, como eu vou ficar falando coisa aleatória, eu vou ler uma matéria só. E pronto, chega. Já que vai ter 2 episódios por semana, nada melhor do que comentar apenas uma notícia por episódio, né? Então, no caso hoje eu estou comentando a notícia da Scarlett Johansson, que não gostou da forma que a Disney lançou o filme da Viúva Negra, porque o lançamento foi simultâneo no streaming da Disney, juntamente com os cinemas. E isso impactou no bônus que ela ia receber de acordo com a bilheteria. Foi só dinheiro, Isso tudo é só dinheiro. Mexeu no bolso, aí é problema. Sim, vamos terminar aqui o parágrafo da notícia aqui. Ela ainda acrescentou, abre aspas. Além disso, estamos profundamente... Ela quem? Eu já esqueci. Já esqueci aqui. Eu acho que é a fala da presidente do sindicato. Sindicato aí dos atores dos Estados Unidos. Cadê? Além disso, estamos profundamente preocupados com o tom de gênero usado nas críticas da Disney. A senhora Johansson. Como é o tom de gênero usado nas críticas da Disney? A senhora Johansson. Eu não sei, que eu não li. Eu não sei o que foi que a Disney falou. Enfim, na fala aqui da presidente aí do sindicato, que é Gabrielle Carteris, ela está dizendo que a Disney teve um tom
tom de gênero usado nas críticas, ele tá acusando de machismo. Enfim, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser só um discurso também. Eu não sei, eu só tô lendo aqui e comentando. Ela continua. É... Oh. Cadê? Eu fiz ó porque o aplicativo aqui que eu gravo, ele só grava, parece que só grava 60 minutos. Enfim, eu vou terminar de ler aqui rápido para a gravação não acabar e eu não terminei a minha fala. Aqui, ela diz: as mulheres não são insensíveis quando se levantam e lutam por um pagamento justo. Elas são líderes e defensoras da justiça econômica. As mulheres foram vitimadas pela desigualdade salarial durante décadas e foram ainda mais vitimadas por comentários como os das declarações de imprensa da Disney. Esse tipo de ataque não tem lugar em nossa sociedade. O SAG-AFTRA continuará a defender nossos membros e todas as formas de preconceito. Enfim, eu não sei se eu sei que... eu não sei. Mas se bem que... já que... agora eu tô mudando um pouco de ideia. Ia lançar juntamente no streaming. Desse um bônus do que a Disney ganhou pelo streaming. Para compensar a bilheteria que de alguma forma foi prejudicada. Enfim, nem concordo nem discordo, eu só acho que o futuro é o streaming e que os próximos contratos dos atores americanos sejam referente ao streaming e não à bilheteria, porque vai dar ruim novamente. E a gente está quase chegando no fim. Eu agradeço para quem ouviu até agora. E se você ouviu até agora é porque você está gostando desse novo formato. Vai ser assim. Eu vou falar assim um tom mais baixo, mais sério. Eu não vou forçar piadas. Se eu falar alguma coisa engraçada, vai ser de forma natural. E se eu não tiver com a mínima vontade de rir, eu não vou forçar. E esse foi o episódio de segunda-feira. E a gente se vê quarta-feira. Lembre-se, agora vai ser segundas e quarta-feiras. Então, até quarta. Eu não sei porque eu falei quarta. Assim, o meu sotaque eu não falo quarta. Eu tô doido. Até quarta-feira. Valeu. Eu vou ficando por aqui, eu já falei demais. Verifique aí se você está seguindo o podcast. E olha os links que eu deixo na descrição aí. Valeu, eu fico por aqui. Tchau.